Olá para você, que é um privilégio poder compartilhar com você a ministração da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é um tesouro inigualável, você tem a certeza disso. Por isso que ela é tão combatida, por isso que ela é tão atacada. Mas nós, os que cremos e já entendemos o poder e a expressão da palavra de Deus em nossos corações, a gente fala isso com toda a convicção, que o Senhor possa estar abençoando você e o Espírito Santo de Deus te conduza no pleno entendimento de tudo que vai ser transmitido aqui para a glória de Deus, em nome de Jesus. Continuando a ministração com o tema A Palavra de Deus não é uma filosofia de vida. A palavra de Deus não é uma filosofia de vida, mas é a nossa própria vida. Coisa mais tremenda, amados. A palavra de Deus não é uma filosofia de vida, mas é a própria vida. A palavra de Deus, ou como você quiser, a Bíblia, ou as Escrituras, ou o temor do Senhor, ou o mandamento de Deus, essas são expressões todas correlatas na Bíblia. As Escrituras, elas representam o amor de Deus para com a humanidade. A palavra de Deus representa o amor de Deus para com a humanidade. Eu gostaria que você atentasse para isso, porque o Senhor quer que eu frise isso. Se você rejeita a palavra de Deus, você rejeita o amor de Deus. Aqui está a expressão do amor de Deus para com a humanidade. Quando eu falo de amor, quando se fala de amor na Bíblia, eu preciso, principalmente para você que está nos ouvindo aqui na comunidade, a gente já entendeu muito bem isso. Quando a gente se fala de amor na Bíblia, a gente está acostumado a pensar em sentimentos, como se fosse situações que envolvem um vínculo sentimental ou emocional. Mas o amor na Bíblia não significa isso. E é preciso que você que está me ouvindo, você que não faz parte dessa comunidade, não está debaixo de um ensino que tem sido transmitido aqui, o amor na Bíblia, coloque isso no teu coração. O amor, o termo amor na Bíblia tem sido, no decorrer da história da igreja, interpretado como algo que envolve sentimentos, emoções, e o amor de Deus não é isso, não é nada disso. O termo amor na Bíblia enfatiza a autoridade de Deus e o cuidado de Deus em nos dar uma palavra que nos guie, em nos dar um mandamento que nos salve. Ele é Deus e nós somos criaturas, e o amor dele é a palavra que nos orienta, que nos guia na vontade boa, perfeita e agradável dele. Entenda isso. E quando ele revela essa palavra para o homem, quando ele fala com o homem, e o homem ouve o que ele espera do homem, é uma decisão, né? Uma concordância que parte do livre-arbítrio do homem em concordar com Deus, e não provém de sentimentos ou emoções, e provém do entendimento, Então você precisa, quando você ler na Bíblia o termo amor, por isso que fala que essa é a verdade, que se costumam dizer por aí que o amor de Deus é incondicional. Não, o amor de Deus é condicional, porque ele depende que você ouça e atenda a ele. O termo amor da Bíblia se reveste dessa particularidade que é exclusiva das Escrituras. E tem dois polos: Deus fala, a gente ouve e obedece. Deus nos ama nos dando a palavra dele, o mandamento dele. E nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então porque ele nos deu a sua palavra, por isso a gente obedece. Tá? Então, o amor de Deus na Bíblia é isso. Quando Deus deu a palavra dele, o que ele espera do homem é que o homem ouça. Por isso que se você é uma pessoa que lê a Bíblia, que medita nela, você vai ver nos textos, no Antigo, no Novo, por toda a Bíblia, que Deus convoca o homem a ouvir, a atentar, a prestar atenção. Jesus falou isso, não está aí no texto que eu pus para impressão, mas lá em João capítulo 15, versículos 10, olha aí, Evangelho de João capítulo 15, versículo 10, Jesus falou algo que diz bem isso. Explica bem e testifica isso que eu estou falando. Esse tema do amor é outra pregação, mas faço necessário eu frisar aqui para você que o amor na Bíblia refere-se a você obedecer à voz de Deus, à palavra dele, tá? João 15:10, Jesus disse assim, ó. Vou ler do 9, presta atenção. João
15, 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Aí ele vai explicar no versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Veja a ligação que Jesus faz. Isso está em outras passagens da Bíblia, isso é outro estudo. Mas eu já adianto para você que está me ouvindo agora, que você precisa entender que o amor da Bíblia não é subjetivo. O amor de Deus é objetivo. É a palavra dele que ele nos deu para nos guiar, para nos nortear, para levar até ele, para a gente viver em comunhão com ele. É muito importante, amados, que a gente compreenda isso. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Se eu fosse me estender aqui, eu já estaria em outra pregação. A natureza da mensagem bíblica é essa. Por isso que a gente não pode, pessoas que falam, como dizem Provérbios, é loucura dizer que isso aqui é palavra de homens. É loucura dizer que a Bíblia, as Escrituras, é palavra de homens. É loucura e Deus repete isso com toda veemência agora. Para você que diz que a palavra de Deus é palavra de homens, isso é loucura. É preciso entender que a mensagem que está na Bíblia, ela não é proveniente, nem dirigida por mentes humanas, é dirigida pela mão de Deus, pela boca dele, pelo poder dele, aleluias. Então, quando eu estou trabalhando com as Escrituras, quando eu estou lendo, quando eu estou meditando, quando eu estou estudando as Escrituras, eu não estou trabalhando com conhecimento que vem da cabeça de pessoas. Eu estou trabalhando com algo que vem da mente de Deus, para mim e para você, aleluias. E que foi revelada no decorrer desses séculos e confirmada e selada na revelação de Jesus Cristo, o Senhor. Então a palavra de Deus, amados, ela demanda obediência. E Deus se revelou, eu falei na última mensagem que Deus, quando Ele nos criou a humanidade, criou o homem, Ele quer se relacionar e a base da sua aliança, da sua relação com o homem é a palavra dEle. Por isso que Adão não deu ouvidos, quebrou a aliança, caiu. Só que Adão tinha um probleminha, um pequeno probleminha, né? Adão era a cabeça de uma raça. E quando ele não obedeceu a Deus, ele carregou consigo e toda a sua descendência que somos nós. Né? Eu era descendência dele, agora não sou mais. Nem você que creu em Cristo é mais descendência de Adão. Nós somos filhos de Deus em Cristo. Aleluia! Então, mas a humanidade não sabe disso, porque ela rejeita ouvir a palavra, porque não há nada escondido do homem. Deus revelou tudo na palavra para que você entenda a tua situação e o que você precisa fazer para se posicionar diante de Deus corretamente. Para isso é preciso ouvi-lo. E Deus, no decorrer da história, Ele se revelou. Primeiramente, Ele se revela a quem Ele chama. Essa transmissão de Deus para o homem, primeiramente, foi oral. Deus falou com Adão. Deus falou com Moisés. Deus falou com Abraão, né? Antes. Moisés. E a partir de Moisés, Deus ordenou. Como Deus preparou Moisés para começar a escrever. Moisés era um homem, era um judeu, mas foi criado na universidade egípcia da época. Aprendeu os idiomas, aprendeu a escrever. E a partir dele, Deus dá ordens, começa a dar ordens para que se escreva tudo que Deus queria que se revelasse. Para que chegasse até mim e você hoje, no ano 2025 da era cristã. Aleluia! Isso está debaixo da mão dele, do poder dele, não está debaixo de mente humana alguma. É loucura pensar que isso é proveniente de mente humana. É loucura. É loucura. Existem vários textos que determinam, que Deus determinando, Êxodo 34, 27, Isaías 8, 1, Isaías 38, Jeremias 30, versículo 2, Jeremias 36, versículos 2 e 28, Daniel 12, versículo 4, Lucas 24, 44, João 5, 46, João 20, 30 e 31, Romanos 15, versículo 4, 1 Coríntios 11, 11, Apocalipse 1, 11, Apocalipse 21, 5. De ponta a ponta, Deus ordena, escreva. Isso está debaixo da mão poderosa do Deus Criador dos céus e da terra, aleluias. Por isso que é importante a gente atentar, de forma que Deus queria que a sabedoria dele, a multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida não somente dos anjos, mas de todas as suas criaturas. É através da sua palavra que ele transmite,
que Ele quer que a gente tenha conhecimento, porque o desejo dEle é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem. E se Ele fala isso na sua palavra, é porque algo aconteceu, porque os homens não estão salvos, se não atentarem para Ele. Você entende, você que está me ouvindo? Se a palavra de Deus prega a salvação, se o evangelho de Cristo, se Cristo veio, morreu numa cruz e ressuscitou, é porque você precisa de salvação e você precisa entender por que isso. As Escrituras é a revelação de Deus para a humanidade, buscando reconciliar o homem consigo mesmo. Que coisa mais maravilhosa! É Deus, o Criador, resgatando o homem que pecou contra Ele, que não quer ouvi-lo. Como rejeitar esse amor? O que resta para nós se rejeitar esse amor? Que você possa, que está me ouvindo, entender essas coisas e buscar na palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, compre. Compre nas linguagens mais antigas, sim, porque elas são mais fiéis ao texto. As novas, elas vão desvirtuando muitas coisas. E deixa o Senhor te guiar na verdade dEle, porque como Ele fez comigo, como Ele fez com esses meus irmãos, Ele vai fazer com você também, porque Ele vai te guiar na verdade, aleluia. Deus apela para o entendimento do homem, para que ele tome decisão. Nós temos que tomar decisões, nós somos pessoas livres, e precisamos tomar decisões. Decisões de acordo com a vontade dEle. A primeira decisão e a mais importante é se voltar para Ele. É entender que Ele é o meu Deus e que o homem, que eu nasci neste mundo sem ser participante da sua glória, sem ser participante de quem Ele é, da vida. Por isso que todos que nascem nesse mundo nascem mortos para Deus. Eu preciso entender estas coisas pelas Escrituras. É preciso que Deus deu a palavra para isso, para que a gente atentasse, porque Deus quer que a gente se salve. No Salmo 119, versículos 4 a 6. Veja comigo, Salmos 119. 4 a 6. Aleluias. Tu ordenaste os teus mandamentos. Olha, eu quero dizer para você, novamente, isso é importante, você entenda. Essas expressões, mandamentos, temor, conhecimento na Bíblia, ela se refere à palavra de Deus. Então não é os mandamentos lá do Moisés, né? Não é os mandamentos da lei, não. Esses termos se referem à Escritura, as Escrituras como um todo, tá? Então tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente, cuidadosamente, dedicadamente, entende? Não é assim de qualquer jeito. Se você ler a Bíblia de qualquer jeito, você não vai entendê-la nunca. Em primeiro lugar, tem que ter um desejo de conhecer. Foi assim com Davi. Você vê que são poucas pessoas na história da Bíblia que se realmente pararam diante de Deus e invocaram Ele com um coração sincero. E um coração sincero Deus não despreza. Se você tiver um coração sincero diante de Deus, Ele vai se revelar a você através da palavra dEle. Porque Ele fez assim comigo, porque Ele fez assim com cada um dos meus irmãos. A igreja pode dizer amém? Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Quem dera. Aleluias, porque deu para mim, deu para você, né? Deu para mim, deu para você. Quem dera. Então, versículo 6, eu não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos, atentando para a sua palavra. Essa expressão aqui no Salmo é repetida por toda a Bíblia e é uma característica de todas as pessoas, do povo de Israel que se desviou da palavra. Tanto que Daniel, eu separei o texto de Daniel capítulo 9. No capítulo 9 de Daniel, relata a oração dele e o coração dele diante de Deus, quando ele entendeu que o povo estava na Babilônia há 70 anos, por causa essa confusão toda, por causa da desobediência. E o povo de Israel não era qualquer povo, era um povo com uma aliança. E Deus, Ele é fiel à sua aliança. O homem pode não ser fiel, mas ele continua fiel. Mas Israel sofreu todas as consequências de ter quebrado uma aliança com Deus.
Daniel, no capítulo 9, se você observar, eu convido você, não está na minha pregação, mas é interessante você ver as palavras de Daniel nessa oração. Eu destaco alguns versículos que eu separei aqui. Orei ao Senhor meu Deus e confessei. Ele vai confessar: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. É 9:5, eu estou lendo no 9:5, versículo 6. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que foram enviados, mesmo assim para repreender o povo e avisar o povo. Não atentamos para eles. Versículo 7. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto. O que resta para uma pessoa que despreza a palavra de Deus, o que resta para uma pessoa, seja ela crente ou não, se desprezar a palavra de Deus, só resta uma coisa: confusão. Confusão de rosto. Eu vejo isso como pastora durante todo o meu ministério. Pessoas que prevaricaram contra o Senhor, renegando ou não obedecendo, ou sendo um ouvinte negligente, só restou-lhe confusão. Confusão de rosto. É isso que resta para os desobedientes, e é isso que Daniel está orando aqui. E ele diz, no versículo 8, ele repete isso: a ti, Senhor, a nós pertence a confusão do rosto. Novamente ele repete e clama pela misericórdia. Versículo 10, não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos na sua lei. E vai por aí adiante. Eu convido você, em nome de Jesus, a ler esse capítulo 9, que você vai entender. Lá no Antigo Testamento, como que eu estou falando, é o pensamento de Deus. Se você desprezar a palavra dele, só te restará confusão e juízo. Eu não posso desprezar no Salmo 119, versículo 11, que é o cerne da Bíblia. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o centro do coração de Deus. Ele quer que você guarde a palavra no coração. Guardar é ouvir, é crer, é em dizer: Senhor, o que eu faço conforme a tua palavra? O que eu devo fazer que te agrada? Como Jesus fez durante toda a vida dele aqui nesta terra e mostrou o exemplo para nós que é possível sim andar em obediência ao Pai. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aliás, o Salmo 119 é um verdadeiro tratado da palavra. É o capítulo mais longo da Bíblia, com 176 versículos, se eu não estou enganada. 170, é o maior capítulo da Bíblia. E trata do quê? Da palavra. Trata da palavra de Deus, a importância de buscar, a importância de atentar, a importância de guardar a palavra de Deus no coração. E nós precisamos ter essa consciência, amados. Porque a partir do momento que nós temos um Criador, que é Deus, e que a gente vive no mundo criado por Ele, e que o fôlego de vida que está nos nossos narizes, pulmões, vem dEle, e que nós somos criados, muito mais do que isso, para participar de um propósito que transcende este tempo. Vai para a eternidade. Eu morro aqui, mas eu vou estar na eternidade, ou dentro desse propósito, ou fora, para sempre dele. Esse é o tempo da decisão. Este é o tempo da decisão para cumprir o propósito de Deus de fazer Cristo, a palavra dele que encarnou, preeminente sobre tudo. E nós temos que decidir agora. Não vai haver outra chance. Há muitas teorias sobre a vida e a morte, mas o que está na Bíblia é a verdade de Deus para nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o propósito de Deus transcende. Esta existência aqui é eterno e nós devemos atentar para isso. Porque aqui Ele nos deseja nos preparar, Ele nos guiar, né, para que a gente participe desse propósito. É o desejo dEle, que está na eternidade. Então a gente deve examinar a Bíblia. Eu estou falando isso porque Israel não entendeu isso. Israel se apegou a isto aqui. E você não pode se apegar a isto aqui. A gente vive aqui, mas a gente não pode se apegar a isso porque Deus... E eu já percebi muito nesses dias mesmo, o Senhor trabalhou muito comigo. Você vê como é que é interessante quando você se dedica a algo do mundo.
É como se tentasse sugar a gente para fora da vontade de Deus. É verdade ou não é, gente? Quando a gente se dedica muito, né? Não estou dizendo que eu não devo trabalhar, não estou falando isso, entenda o que eu estou falando. Quando a gente dedica a mente e o coração para coisas que, deste mundo, seja o que for, ela parece que nos suga para fora da vontade de Deus. Pode reparar. Por isso que a palavra diz: vigia, para que quem está de pé não caia. Então a gente tem que atentar para isso. Tá? A gente precisa atentar para a instrução de Deus, porque quem atenta para a instrução de Deus está na vereda, está no caminho da vida, está no caminho da paz, está no caminho do amor de Deus. Amém? Não existe silêncio. Tem muitas pessoas fazendo indagações burras, porque não entende, não lê a palavra de Deus, não entende o pensamento de Deus, não entende. Porque se lesse a Bíblia, entenderia que tudo o que está acontecendo, saberia discernir todas essas coisas. Na minha última mensagem, eu terminei destacando o livro, destacando o livro de Provérbios, e eu vou continuar com ele, porque o livro de Provérbios também, na Bíblia, ele é chave para a interpretação bíblica, ele é chave para interpretar enigmas, parábolas, e, além disso, é um livro que, essencialmente, ele conclama o homem buscar a sabedoria. É muito interessante isso. É um livro que conclama a buscar a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, que é igual ao conhecimento de Deus. Que conhecimento de Deus é esse? Transmitido, como eu falei desde o princípio, pela vontade de Deus ao homem. Provérbios capítulo 2, abra aí comigo. Provérbios 2. A partir do versículo 1, você vai acompanhar comigo. Tenha paciência e preste atenção no texto. Filho meu. Deus fala como um pai, porque Ele quer filhos. Filho meu, se aceitares as minhas palavras. Veja, se aceitares. Ele não está empurrando pela goela abaixo de ninguém. Isso é interessante, porque Deus respeita. Essa é uma coisa de doido, né? Mas é a coisa de Deus maravilhoso, que permite dar essa liberdade para a sua criatura, de ouvi-lo ou não. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, lembra do Salmo 119 que eu falei? Olha lá, repete-se com outras palavras. E esconderes contigo os meus mandamentos, quer dizer, a minha palavra, o meu conhecimento. Versículo 2, para fazeres atento o teu ouvido à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Algumas versões passam a palavra entendimento traduzir como inteligência, mas eu prefiro, e é mais correto, o entendimento, tá? Então, é isso que é interessante, porque Deus quer entendimento, fecha-se com o pensamento bíblico, teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, é uma busca pessoal. Versículo 3, se clamares por conhecimento e por entendimento, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, olha o valor, então entenderás o temor do Senhor. Temor do Senhor, eu repito, é a palavra dele, tá? Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Aleluias, aleluias. Por isso que a palavra diz, não busca o Senhor com o seu próprio entendimento. Você tem que seguir a Deus com o entendimento de Deus. É o que Ele quer. E quem é você, criatura, para questionar? Você é um caco de barro para questionar com o teu oleiro. O que o Senhor está fazendo? Entende? Porque o Senhor dá a sabedoria e que vem dele o conhecimento e o entendimento. Eu estou frisando muito isso porque Israel não entendeu. E agora nós como igreja, está dito na palavra, o exemplo de Israel está lá. Para que vocês não caiam na mesma armadilha. Não caiam no mesmo erro.
não caiam na mesma desobediência. Ele reserva, versículo 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Pois guarda as veredas do justo e protege o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade e todas as boas veredas. Por quê? Versículo 10. A sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave a tua alma. Quando a gente entende, não é verdade, irmãos? Quando a gente entende a palavra, não dá uma suavidade na nossa vida? Não dá, não dá! Diga com alegria, pelo amor de Deus. Dá ou não dá? Dá uma suavidade. Eu não estou sendo nada suave, né? Porque, amados, isso é demais. A suavidade não é de tonalidade de voz. Eu estou brincando para acordar o pessoal. Acordar você também. A suavidade é a paz, que excede todo entendimento. É a suavidade que você está andando em cima de ovos. Mas eu estou flutuando porque o Senhor é a minha força e me sustenta. Aleluia! Suavidade de conhecer a vontade agradável do Senhor para a minha vida. Saber que há esperança em um futuro reservado para mim. Com todo carinho. Com todo o amor e poder de Deus. Versículo 11. O discernimento te guardará. E o entendimento te conservará. Grife isso, porque isso daí é o Novo Testamento para nós, que nós convocamos. O discernimento te guardará e o entendimento te conservará. Crer e perseverar. Olha lá, é outra terminologia para dizer para você que você precisa crer e perseverar. E para perseverar, eu preciso ter o quê? Entendimento. Entendimento, eu preciso crescer nesse entendimento, eu preciso crescer no conhecimento do meu Senhor, eu preciso avançar, eu preciso mergulhar nas águas do Senhor profundamente, aleluias. Versículo 12, a sabedoria te livrará do mau caminho, mal com U. E a gente aqui parece uma coisa besta, mas não é nada besta. A diferença do mal com L e do mal com U. E vocês sabem do que eu estou falando. A sabedoria te livrará do mau caminho. Eu não vou falar agora, que senão eu vou entrar em outra pregação. E dos homens que dizem coisas perversas. Então você consegue discernir. A pessoa que tem a palavra de Deus no coração, ela consegue discernir o conhecimento do bem e do mal. Ela sabe bater o olho e discernir imediatamente e separar. E é isso que nós temos que fazer. Porque o comportamento do homem é dirigido, depois que ele caiu, pelo conhecimento do bem e do mal. A moral, o caráter dele, tudo é dirigido pelo conhecimento do bem e do mal. Mas o homem sem a palavra não tem um norte, não tem uma bússola, não tem um guia. Mas nós temos, porque Deus deu para o seu povo a palavra dele. Quem quiser ouvir, terá um norte, terá um guia para as suas palavras, para o seu caminho e para o seu comportamento, que é a palavra dele. A sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas. 13, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que é o caminho do mundo. Que se deleitam em fazer mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e cujos caminhos são iníquos. Versículo 16. E aqui vem coisa, hein? Ai, ai, ai. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera. E aqui eu faço um break. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera. Aqui não está falando da promiscuidade humana, não, tá? Não tá. Aqui está falando com o povo dele, Israel, que se tornou a mulher adúltera, que quebrou a aliança com Deus. Isso a gente vê, tem que ser estudado na Bíblia para entender que a Bíblia tem como parâmetro o povo de Israel. Então toda essa terminologia de mulher adúltera não tem a ver com a perversidade sexual das pessoas. Isso é outra coisa, é outro tratamento, é outra coisa. Quando Deus trata na Bíblia, Ele não está tratando de comportamento, Ele está tratando de coisas espirituais. E quando Ele fala aqui nos Salmos, é a mesma coisa.
A sabedoria te livrará da mulher adúltera, que é uma referência a Israel, mais especificamente a Jerusalém. Apocalipse 17. É a mulher estranha que lisonjeia com palavras, mas que fez errar o povo de Deus. Fez errar. Israel tem esse pecado. E está sofrendo as consequências por causa disso. Olha lá, versículo 17, que deixa... Olha, a mulher adúltera, olha lá, você veja o pensamento, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Isso está tratando de uma mulher humana? Não! Está tratando de Israel. Então, sempre que você lê isso, e a gente vai chegar no Novo Testamento, Paulo entendeu isso. Por isso ele vai falar que o fruto da carne e o fruto do Espírito, o fruto da carne é fruto da palavra de Deus em nós. E o fruto da carne é o fruto de Israel que ele colheu. Que não deve ser o nosso fruto, não. Se a gente não seguir... Por isso é recomendado que a gente não siga o exemplo da desobediência deles. Tá? Então, quem deixou o guia da sua mocidade, quem se esqueceu da aliança do seu Deus foi Israel. Eu estou te chamando a atenção para você atentar para isso, porque isso tem tudo a ver com o Novo Testamento. Versículo 18, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Ai, Jesus. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Olha que palavra, que exortação para quem buscar o conhecimento do judeu. Está na palavra. Versículo 20, tendo a sabedoria, andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os transgressores serão dela exterminados. Palavra do Senhor. Provérbios 3, versículos 13 em diante. Provérbios 3, de 13 em diante. Bem-aventurado o homem... De 13 em diante, 3, 13. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Não inverta as coisas na sua vida buscando coisas materiais como o ouro e a prata que se ficarão aqui, mas busque aquilo que é mais precioso do que a prata e do que o ouro. Mais preciosa do que os rubis, tudo que se pode desejar não se compara a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas são de paz. Versículo 18, grife esse versículo. É a árvore de vida para os que a abraçam. Aleluias, bem-aventurados todos os que a retêm. Árvore de vida. Te lembra alguma coisa? A palavra do Senhor. O mandamento de Deus é palavra de vida para quem guarda. Bem-aventurados são os que assim fazem. Amém? O capítulo 8 também vai reforçar. E é muito interessante o capítulo 8 de Provérbios. Eu não vou falar aqui, senão eu ficaria só no livro de Provérbios hoje. Eu destaco algumas coisas, né? Para vocês. Umas poucas coisas, porque o livro é a sabedoria chamando, é como se a sabedoria... o que eu quero dizer com isso? A sabedoria grita de alto dos montes, a sabedoria grita nas esquinas, nas portas das casas. Que sabedoria é essa? É a palavra anunciada. Hoje ninguém no mundo tem desculpa, a palavra está interpretada, está em quase todos os idiomas e muitos idiomas que são possíveis compreender. Clamando para o homem, voltem-se para mim. Capítulo 8 de Provérbios, versículo 1, clama a sabedoria e o entendimento faz ouvir a sua voz. No cume das alturas, junto aos caminhos, nas encruzilhadas, nas veredas, ela se coloca, nas portas, na entrada da cidade. A vós, homens, eu clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Olha que coisa! Entendei, ó simples, a prudência, e vós insensatos, né, os loucos, entendei a compreensão.
Pois eu falarei coisas excelentes, e os meus lábios se abrirão para a equidade, a minha boca proferirá a verdade, vai indo aí, clamando, clamando, clamando. Ouçam o que eu estou falando. Versículo 14, antes, 13. O temor do Senhor é odiar o mal. Como o amor a Deus é obedecer, o ódio é o contrário, tá? Na Bíblia é essa simbologia, né? Amor, obediência, ódio, desobediência, tá? O temor do Senhor é não dar ouvidos ao mal, é desobedecer ao mal, né? A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Conselho e sabedoria são meus. Eu tenho entendimento e poder. Eu amo aos que me amam. Presta atenção no versículo 17. E os que cedo me buscarem, me acharão. Aleluias. Versículo 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados são os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Nossa, que apelo de Deus. Meu Deus, Deus fala. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando nas ombreiras da minha entrada. Da minha entrada. Porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Meu Deus! Leia Provérbios 8 também. Eu estou pulando aqui por causa do meu tempo, né? Meu tempo está voando, eu não consigo... Mas o que interessa, que eu quero transmitir para você, eu sempre vou pegar o meu amor à palavra do Senhor, porque ela é a minha vida. E ela deve ser a tua vida, a tua prioridade, a tua busca. Você deve buscar por entendê-la. Eu louvo a Deus por discípulos que se aprofundam e ficam me perguntando porque eles estão interessados em conhecer o verdadeiro temor do Senhor. Não ficar na superficialidade da fé. E alvos das setas do maligno. Porque é assim que estão muitos crentes. Bem-aventurado todo aquele que atenta e examina cuidadosamente as Escrituras com coração humilde, porque esse é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Olha só, de tudo que se tem ouvido, o fim é esse. Salomão foi o homem mais... escreveu os Salmos, escreveu Provérbios e Eclesiastes, desculpa. Salomão escreveu, filho de Davi, escreveu Provérbios e Eclesiastes. Foi o homem mais rico do mundo, considerado o mais sábio do mundo. Mas quando ele se... Olha o que eu falei como é verdadeiro. Quando ele se inclinou e começou a ser arrastado para as coisas deste mundo, ele desobedeceu a Deus. E eu não sei onde ele está. Mas ele termina o livro de Eclesiastes dizendo algo que ele se apercebeu. Olha, de tudo que eu tenho ouvido, o fim é esse. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eu quero dizer para você, nós estamos chegando no derradeiro da história humana na Terra, do ponto de vista dessa dispensação. E a igreja vai ser provada. Eu vejo isso. O Senhor já me deu uma orientação para me orar com a igreja, que eu vou orar depois da palavra aqui. A igreja vai ser peneirada. Peneirada para sair o joio. Eu não posso separar o joio. Eu como pastora não posso, mas Deus pode. Os anjos do Senhor podem. Separar. Peneirar. Sai. Lixo, sai. Porque o Senhor quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Homens que reinarão, homens e mulheres, né, que lá nessa outra dispensa, nesse outro tempo, na eternidade, é outra história, mas que reinarão com Ele, que estarão com Ele para a eternidade que não tem fim. Dá para dimensionar isso? Dá. Então não olha para os teus probleminhas, não olha para as tentações, não olha para a eternidade. Por isso que o Senhor convoca, olha para o alto. Não olha para isso, porque se você ficar olhando, você cai. Olha para Ele, olha para a palavra dEle, olha para a promessa dEle. Traz a memória, fecha os olhos para a tentação que te puxa para fora.
E mais do que nunca, eu te digo como pastora, o inimigo vai peneirar você para ver o que há. Não é porque Deus não saiba, é para que você saiba o que há realmente em você. Você tem convicção? Na quarta-feira a gente falou que de você ser músico, todo mundo foi dormir com os cabelos de pé, né? Foi verdade, não é? Quarta-feira que virou uma terapia de grupo, de coisas anormais que estão acontecendo. Você tenha certeza. Peneira. Firmeza! Deus quer ver a tua firmeza, a tua convicção. Você precisa ver isso. Você precisa, por isso é que precisa, bem-aventurado aquele que entende, saberá discernir os tempos, saberá dar as respostas certas. Aleluia! 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 Muitos não investigam, porque, eu sou dessa religião X, eu nasci dessa e vou morrer nessa. Olha, meu irmão, eu também nasci numa, mas eu tive que sair dela, porque quando eu me deparei com as escrituras, tinha muita coisa errada que não agradava o Senhor. Então, o que te convém? Continuar fazendo o que você achou que era a tradição ou fazer a vontade de Deus? Você escolhe. Muitos rejeitam, né, a instrução, a gente às vezes alerta. Eu fui alertado um dia, eu tive que parar e pensar. Eu tinha duas opções. Rejeitar a instrução que me davam, acerca da palavra, me confrontando naquilo que eu estava seguindo, ou então obedecer. Eu resolvi parar, né? Eu dei uma brecadinha, né? Ficou aquele balanço, mas eu não neguei a instrução. E depois eu fui procurando me aprofundar naquilo e eu reparei. Eu mesma decidi. É por isso que eu te falo. É uma coisa pessoal. É uma decisão de inteligência, de entendimento. Não é oba-oba, não é porque alguém me falou e eu fui conduzida e arrastada para aquilo como uma lavagem cerebral. Não! Porque quem entende sabe do que eu estou falando. Quem entende a palavra de Deus sabe que ela guia você e o Espírito Santo testifica com você a verdade que está sendo ensinada. Quem está buscando ao Senhor entenderá o caminho do Senhor, porque o guia do Senhor é o Espírito Santo no coração da gente. Aleluias. Então, mas muitos o investigam para proteger as suas tradições humanas, como fez Israel. Eu quero frisar isso, porque o que eu vou falar no Novo Testamento depende que você entenda isso. Israel segurou a tradição deles. Não, nós somos filhos de Abraão. Não, nós temos a lei. Mas a lei não foi dada para salvar. E ser filho de Abraão, fisicamente, não salvava ninguém. Deus explicou para eles, Deus falou através dos profetas, olha, vocês precisam, o que Deus quer é circuncisão do coração, não circuncisão do prepúcio, da sua carne. Deus quer que você se converta. Mas ele se apega, não, nós somos, até hoje, né? Nós somos filhos de Abraão, nós temos a lei, nós temos uma aliança com Deus, mas eles quebraram a aliança. E hoje nós estamos na era da igreja, composta de gentios e judeus. Louvado seja Deus, porque tem judeus convertidos a Cristo Jesus, o Senhor, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia! E é isso que Deus queria realmente. Mas Israel, pela história bíblica, não entendeu e prevaricou. Então as pessoas não querem ouvir a verdade porque elas têm medo que as ilusões delas sejam destruídas. Mas que se dane as minhas ilusões. Amém, gente? Diante de uma eternidade, que se dane as suas ilusões com coisas deste mundo, com coisas humanas, genealogias, riquezas humanas, conceitos humanos, que se dane. Porque importa que eu esteja com o meu Senhor na eternidade, que me importa estar com o meu Criador, gozando de tudo que Ele fez para mim e tem preparado com todo o amor do seu conhecimento. Mas o princípio é o mesmo para todo mundo. Você é livre para escolher o que quer. Você pode escolher o que quiser. Você pode não dar ouvidos. Ai, que pastora mais doida. Que palavras, né? Que ênfase tão exagerada. Você pode dizer o que você quiser. Eu estou cumprindo o que Deus me mandou. Isso que me alegra. E isso me dá... Como foi a palavra que eu usei antes no Salmo? O Salmo falava de... Isso é suave, é agradável. Para mim, eu fico tranquila, porque eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Você é livre para escolher, mas é responsável pelas tuas decisões.
Você colhe o que planta. É a lei nesse planeta, não adianta. Funciona na agricultura e funciona na nossa vida. Você vai colher o que vai plantar. Você arca com as consequências das suas opções, sejam elas positivas ou negativas. Oxalá você escolha o bem do Senhor para a tua vida. Porque essas consequências são eternas. Eternas. O homem somente é livre quando ele sabe das consequências dos seus atos. Está informado aqui. Deus falou com Israel em Deuteronômio 28. Falou, se vocês me obedecerem é isso. Se vocês me desobedecerem é isso. Está lá as duas listas. O homem somente é livre quando ele sabe das consequências dos seus atos. Deus não escondeu nada de ninguém. O homem somente é livre quando lhe é permitido tomar decisões. O homem é livre quando possui o conhecimento necessário para tomar decisões. Foi Deus quem deu essa liberdade à sua criatura, mas também providenciou o conhecimento que é necessário através da sua palavra para que a gente tome as decisões certas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai agora em nome de Jesus. E Deus nos deu a capacidade, Deus nos deu um espírito. O espírito foi criado por Deus no momento da concepção. O espírito foi criado por Deus no momento da concepção. Cada concepção é Deus criando um espírito. E nesse espírito que Deus dá para o homem, que dota o homem de entendimento. Nós temos entendimento por causa do espírito que Deus nos deu, que nos capacita, que nos torna capazes de raciocinar, de considerar, de compreender. Isso é maravilhoso. Nós não somos bonequinhos que somos movidos por uma cordinha. Nós somos livres e Deus nos deu a capacidade de decidir. Isso é maravilhoso. Como é que eu vou me voltar contra esse Deus, meu Pai? Como é que eu posso me voltar, a ousadia de me voltar com esse livre-arbítrio, com esse entendimento contra Deus? Como? Mas é isso que a humanidade tem feito. E vai pagar o preço muito caro por isso. Está na palavra. Quando as coisas começarem a acontecer, a igreja não estará mais aqui. Nem queremos estar, né? Mas a terra, os homens saberão quão terrível é não ter ouvido o Senhor. A palavra de Deus está perto, não está longe. Eu gosto da palavra, eu vou terminar com essa palavra de Deuteronômio, Moisés falando, né? Deus falou com essa palavra de Deuteronômio 30, versículos 14 a 20, é uma palavra para Israel, tá? Tem a ver com promessas com Israel, mas o princípio, então o que você retira daí? O princípio, porque a gente não tem uma terra prometida aqui nessa, o nosso lugar prometido é o céu. Essa promessa é para Israel, na terra, terrena, mas o princípio é para nós todos. 14, Deuteronômio 30, 14, porque esta palavra está muito perto de ti. Na tua boca, no teu coração para cumprires. Vês